Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Fale aos nossos corações. É o que te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Ainda nesse espírito, eu quero trazer para você uma palavra muito rápida. Que hoje é domingo, eu preciso trazer uma palavra para você. Mas se você está com a sua Bíblia, abre ela no livro de 2 Timóteo. Não sai desse espírito, irmão. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Paulo escreve a Timóteo dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está sendo reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é suficiente, Deus. O Senhor nos levanta, o Senhor nos alinha, o Senhor nos restaura. Por isso, nessa noite, abrimos o nosso coração para a tua presença. Fale aos nossos corações, mais uma vez te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você sabe, mas a carta de Paulo a Timóteo, as cartas de Paulo, representam grande parte da vida de Paulo e tudo aquilo que ele institui através do ministério que o Senhor o chama para fazer. Em Atos capítulo 9, a palavra fala para mim e para você que Paulo é encontrado pela presença de Deus, e uma vez encontrado por essa presença, Paulo não consegue ser mais o mesmo. Uma vez encontrado por essa presença, a história daquele homem muda por completo. Aquele que era antes o perseguidor do evangelho, agora ele é o maior pregador das boas novas de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a fidelidade pela fé. Fidelidade pela fé. Hoje pela parte da manhã o pastor David trouxe uma palavra a respeito de Daniel que falava exatamente aquilo que o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração de uma forma diferente, em um texto diferente, mas no final das contas o que o Senhor espera de mim e de você é fidelidade. Fala comigo, fidelidade. E parece que nos tempos em que nós vivemos hoje, irmão, eu prometo para você que até eu subir aqui eu não sabia que eu ia pregar para você hoje. E eu sou um mestre, isso é muito difícil para mim. Então abre o coração, porque eu sei que Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Mas quando a gente olha para a realidade a qual nós vivemos hoje, a gente percebe que hoje essa palavra fidelidade é algo tão difícil. É uma realidade tão difícil de ser vivida. Fidelidade hoje é algo tão anormal nos nossos dias, sendo que é uma característica que Deus espera de nós. Uma das passagens mais fortes aqui é 2 Timóteo capítulo 2, no verso 11. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Paulo fala para Timóteo: esta palavra é digna de confiança, se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Fidelidade é quem Deus é, assim como bondade, graça, misericórdia. Fidelidade faz parte do atributo de Deus.
Como filhos de Deus, Ele espera de nós, uma das realidades como filhos, é que nós possamos ser fiéis ao Senhor. E quando eu falo de fidelidade, irmão, eu falo de obediência. Quando eu falo de fidelidade, eu falo de entrega. Quando eu falo de fidelidade, eu falo de abrir mão. E de maneira bem resumida e rápida, porque eu só tenho 1 minuto para pregar para você aqui, tá pior do que pregar em virada. Mas o que a palavra fala para mim e para você, no livro, na carta de 2 Timóteo, é que Paulo, nas suas últimas recomendações para Timóteo, Timóteo, deixa eu te lembrar algo. Meu filho na fé, Timóteo, capítulo 1 vai falar ao meu filho Timóteo, filho na fé. Com muita alegria que eu escrevo isso para você, Timóteo. Começa a lembrar, Timóteo, de cada uma das realidades que eles já viveram juntos. Como literalmente num relacionamento de pai para filha, onde agora Paulo passa esse legado. Timóteo, você ouviu tanta coisa, você viu tanta coisa, você experimentou tanta coisa. Mas uma coisa o Senhor espera não só de mim, mas de você e de todos aqueles que decidem seguir esse caminho: fidelidade. É engraçado porque Paulo começa a apresentar uma série de coisas que acontecem e de pessoas que passaram, que experimentaram, que viveram, que até foram tocadas de maneira sobrenatural, que investiram no ministério, que fizeram parte, que sustentaram o ministério, mas no final de tudo abandonaram a fé. Porque estavam apaixonados por algumas realidades do mundo, porque não conseguiam suportar as pressões, porque não conseguiram suportar as perseguições. E Paulo, ao falar a Timóteo, ele fala muitas coisas, irmão, e eu convido você a ler essa carta na sua casa. Mas quando Timóteo começa a ouvir de Paulo, no versículo 3 do capítulo 1, ele fala: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que ela também habita em você. Por essa razão, torno-me a lembrá-lo de que mantenha a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, mantenha a chama viva, mantenha a chama do Espírito dentro de você viva. Por isso, quando a Sam ela fala, e eu concordo plenamente com ela: irmão, eu não vim para cá num domingo para ficar olhando para sua cara, I'm so sorry. Eu não vim aqui para a gente estar batendo um pontinho, para a gente tirar uma foto e falar assim: estou na igreja, Holy Sunday. Não estou aqui para isso. E eu acredito que você também não deveria estar. O que nós estamos fazendo aqui é adorando o nosso Deus, é celebrando ao nosso Deus, é entregando ao único que é digno, o alfa e o ômega, o princípio e fim, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem, aquele que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas e sustenta cada uma delas, aquele que era, aquele que é e há de vir, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro Santo de Deus, imolado antes mesmo da criação do mundo. É esse Deus que nós estamos adorando. Se a gente não lembra disso, irmão, coisas do dia a dia vão nos tirar do foco, vão nos tirar da presença, vão nos tirar o motivo pelo qual nós fazemos as coisas que fazemos. Paulo lembra Timóteo dizendo assim: ei, você não está aqui, Timóteo, para ensinar uma religião. Você não está aqui, Timóteo, para, em outras palavras, no meu e no seu cotidiano, encher linguiça. Você está aqui para viver para a honra e glória do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo lembra Timóteo é: Timóteo, lembra de tudo aquilo que você ouviu, lembra de tudo aquilo que você recebeu, lembra da sua avó e de todas as realidades que você já viu do Senhor dentro da sua casa. Lembra da sua mãe, todas as realidades que você viu o Senhor operando também através da sua mãe. Agora esse mesmo Espírito está dentro de você, e Ele fala assim: eu oro, eu peço a você, mantenha essa chama acesa. Mantenha essa chama acesa. Irmão, o que a gente faz aqui no domingo, momentos como esse, a gente entrega, a gente derrama, a gente é incendiado pelo Espírito, mas quem mantém a chama acesa sou eu e você.
Vou falar de novo para ver se você fala um amém mais forte no teu lugar. O que a gente faz aqui é jogar um pouco daquilo que a gente carrega, porque quando a gente está junto, e existe sim a necessidade da gente estar junto, porque quando tem alguém pegando fogo, e tem alguém que está meio morno, a gente começa a passar aquilo que o Espírito Santo está derramando diante de nós, porque a palavra fala que a medida é recalcada, é sacudida, é transbordante, é inevitável, a gente transborda, mas você mantém a chama acesa lá no seu quarto, lá com a porta fechada, lá com o Espírito Santo falando com você. Uma vez eu lembro que eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, eu admiro muito ele como ministro. Eu perguntei para ele assim: mano, quando você ministra é surreal, me ensina. Como é que você faz isso, cara? Onde é que você aprendeu isso? Eu lembro que ele usou uma frase que eu não sei se foi pior eu ter perguntado, mas ele falou assim: eu simplesmente faço no púlpito aquilo que eu gero dentro da minha casa. Eu simplesmente abro a porta do meu quarto, é aquilo que eu vivo no secreto com Deus, eu simplesmente coloco para fora. Por isso que em momentos de oração, quando eu falo para a igreja assim: levanta a sua voz, irmão, se você não tem a capacidade de orar na igreja, isso só me mostra uma coisa: não teve um antes. O que Paulo está dizendo para Timóteo aí: lembra tudo aquilo que você viveu antes, lembra tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você me viu fazer, Timóteo. Ele fala assim: mantenha essa chama acesa. Porque existem várias realidades que fazem a chama se apagar, e eu prometo que eu vou dar alguns aqui para você, que eu lembro do texto. O Espírito Santo vai me ajudar agora, aleluia. Mas um dos principais motivos que nós deixamos a chama apagar, um dos maiores motivos, porque avivamentos se acabam, porque movimentos se acabam, movimentos do Espírito Santo se acabam no nosso meio, é porque nós começamos a colocar as preocupações, as tribulações e dificuldades acima da presença de Deus. Vou falar de novo para você: quando nós colocamos tribulações, aflições, preocupações da vida, assim como diz Jesus no Sermão do Monte, de Mateus 5-7, ele fala assim: ei, por que vocês estão preocupados com essas coisas? A gente esquece do tamanho do nosso Deus por problemas que, como disse o pastor David hoje de manhã, quando a gente dá um passo para trás, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente vê que o nosso Deus é muito maior do que qualquer tipo de problema, do que qualquer tipo de aflição. Paulo fala para Timóteo, ele fala assim: ei, eu estou passando por luta. Ele fala aqui para mim e para você, verso 8, portanto, verso 7, desculpa, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude da nossa obra, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde esses tempos eternos, desde os tempos eternos. Verso 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tomou e tornou inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que Paulo fala assim: ei, Timóteo, primeiro, não se envergonhe desse Evangelho. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. E ele fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A fidelidade que o Senhor espera de nós só pode ser vivida de uma maneira, irmão: pela fé. Não espere ser fiel ao Senhor de outra maneira. Não, pastor, mas eu consigo, pela força do meu braço. Paulo acabou de falar assim, aí, não. Você não entendeu. Não é pela força do seu braço, é pela graça que te alcançou. Por essa graça você vive,
Por essa graça você suporta provações, por essa graça você suporta lutas, por essa graça você alcança a coroa para todos aqueles que desejam seguir o caminho e completar a carreira e guardar a fé. Existe uma coroa de glória para esses que só pode ser acessada pela fé. Hoje eu falo com você sobre uma fidelidade pela fé. Paulo lembra Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu posso te falar muita coisa, e eu já falei isso várias vezes, mas eu vou te lembrar. As últimas palavras da vida de alguém são muito importantes. As últimas palavras da vida de Paulo é: Timóteo, meu filho na fé, mantenha-se firme, não negocie princípios do evangelho, não se dobre a realidades desse mundo, a paixões desse mundo. Timóteo, não, Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles podem, você não. Muitos se desviaram, muitos me abandonaram. Paulo está escrevendo isso de uma prisão, irmão, eu não sei se você sabe disso, mas Paulo está sozinho. Um homem que entregou a sua vida, todos os seus dias pelo evangelho, agora sozinho em uma prisão, com frio. Ele fala para Timóteo: por favor, Timóteo, vem me ver depressa, porque eu quero te ver, eu quero ter alegria. Eu quero poder compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo comigo na prisão. E como disse o pastor David aqui, muito claro, e Paulo fala isso, ele fala assim: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não se pode prender. Eu posso estar debaixo de uma cadeia, eu posso estar numa cova com leões, eu posso estar debaixo em uma fossa, em uma prisão, mas as cadeias não me segurarão. As cadeias não segurarão a palavra, o evangelho do Senhor, porque o Senhor, a palavra fala para mim, para você, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas mais do que isso, aquilo que o Senhor começou, Ele se encarrega de terminar, irmão. Por isso que de verdade, I don't care se eu chego aqui no domingo e tem 20 pessoas para pregar. A obra não é minha, a obra é dele. Quem prometeu não foi homem, foi Ele. Só que se eu me movo por aquilo que eu vejo, vai ter uma hora que eu vou parar. Se você se move por aquilo que você vê, vai ter uma hora, irmão, que você vai parar. Pessoas que não decidiram viver por aquilo que viram, mas por aquilo que criam, experimentaram do sobrenatural do Senhor. Paulo fala assim: ei, eu não vou parar. Eles podem colocar cadeias nos meus pés, mas não podem impedir do evangelho continuar se movendo. Eles podem me prender, eles podem me colocar num lugar isolado, eu posso estar com frio, mas o Senhor, aquele mesmo que mandou uma coluna de fogo no meio do deserto para aquecer o seu povo, esse Deus está comigo. Eu posso estar sozinho aos olhos humanos, mas a palavra fala que o Deus Emanuel, o Deus conosco, estará comigo para todos sempre. Ei, Timóteo, existe uma graça que você acessará pela fé. Nós precisamos entender o chamado do Senhor para nós. E o chamado do Senhor é uma fidelidade pela fé. Capítulo 3, verso 1, ele fala: saiba disso. Capítulo 3, verso 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Irmão, se você acha que vai melhorar, I'm so sorry. Nossa vida pode melhorar, porque crente não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Então o mundo pode estar um caos, mas o Senhor te levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque o Senhor é o seu pastor, e de nada você terá falta. Posso ouvir um amém aqui? Ainda que você ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você todos os dias da sua vida, porque esse é o nosso Deus. Mas Paulo fala assim: ei, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E ele fala: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também. Eu termino dizendo que Paulo diz no capítulo 4, a gente acabou de ler,
que na presença de Cristo Jesus, verso 1, ao dar essas instruções para Timóteo, ele fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E ele termina dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta bebida. Está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mas Paulo, ao trazer isso, talvez para muitos pareça uma mensagem de tristeza, mas Paulo na verdade traz para Timóteo uma mensagem de esperança, dizendo assim: ei Timóteo, existe uma recompensa para todos aqueles que se colocam na presença do Senhor, para todos aqueles que decidem não viver uma vida como amigos do mundo, mas amigos de Deus, aqueles que preferem a presença do Senhor do que os prazeres do mundo, aqueles que se firmam na palavra do Senhor, que não vivem por vista, mas por aquilo que o Senhor liberou como palavra, como decreto. Por isso, Lagoinha, Nova York, eu preciso declarar sobre você nessa noite. O que o Senhor espera de mim e de você nessa noite é uma nova season, um novo tempo, um novo relacionamento de intimidade, um novo relacionamento de fidelidade que só poderemos acessar pela fé nele. Por isso eu queria que você se colocasse de pé nessa noite em nome de Jesus. Existe uma herança para mim e para você, e ele fala: existe uma coroa de glória para ser derramada para cada um daqueles que escolherem, não só para mim, mas para todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. Até o fim. Espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que nós vivemos com essa palavra. Quero te fazer um convite, vão aparecer mais 2 mensagens aqui, você pode clicar e ser abençoado por tudo aquilo que temos vivido como Lagoinha. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite: curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada de tudo aquilo que temos vivido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.